Eu não te conheço. Você nunca me ouviu por aqui. Mas eu posso arriscar que você esteve hoje num certo lugar. Talvez você até esteja nesse lugar enquanto a gente conversa. Se não hoje, ontem ou anteontem, no máximo na semana passada. Calma, não precisa sentir culpa, nem vergonha. Eu mesmo adoro ir nesse lugar. Passei lá antes de vir aqui para o estúdio. Poderia gastar horas ali, lendo cada rótulo. O que mais me diverte de verdade são os molhos de tomate. Gosto de ver a enorme variedade entre aquele baratinho e cheio de aditivos e aquele caríssimo que é basicamente tomate com temperos naturais. Poderia escrever uma tese de doutorado sobre isso, se não tivesse escrito sobre outro assunto. Além de mim e de você, todo mundo que está aqui ouvindo conhece esse lugar. E todo mundo que nem conhece o Prato Cheio também vai lá. Eu passei cerca de 5 anos dentro do supermercado. Fui a dezenas de unidades e coloquei todas elas no mapa. Observei as diferenças de formato, as diferenças de acordo com a região da cidade e do país e de acordo com a renda, a cor da pele e o gênero. Você já parou para pensar em como compra os alimentos? Em como essas escolhas são feitas? Onde e quantas vezes? A última compra que você fez foi no supermercado? Foi num atacarejo ou numa feira? Num camelô ou via delivery? No carro do ovo ou na Kombi das frutas? E o que você comprou? Já parou para pensar se você compra mais carnes, pães, frutas, legumes, grãos ou biscoitos e enlatados? Eu sou a Emília Jomalines e você está no Prato Cheio, podcast do Joio Trigo. Sou carioca de nascença, geógrafa e doutora em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pesquisadora, amante e curiosa dos temas da agricultura e da alimentação. O episódio de hoje é fruto de um edital lançado no ano passado pelo Joio, com apoio do Instituto Ibirapitanga. O objetivo era convocar pesquisadores a promoverem divulgação científica, tendo como base o Guia Alimentar para a População Brasileira, documento do Ministério da Saúde, que no final do ano passado completou 1 década de vida. Nós vamos explorar a relação entre o varejo alimentar e o guia, ou melhor, como o abastecimento e o varejo alimentar brasileiro são um componente fundamental para poder pensar a promoção da saúde a partir da alimentação. Bom dia, Joio Trigo. Uma alegria falar para um órgão tão importante assim. Não sei se depois vão cortar essa parte. A Silvia Batista é uma das fundadoras da Feira da Roça, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente foi até lá num domingo de março de 2025, justamente quando esse espaço completou 9 anos. Feira da Roça na cidade, também amo essa contradição. Eu sou mestranda em saúde coletiva pela Fiocruz e falar de alimentação para mim é falar do principal determinante social da saúde. Eu não tenho outro lugar para colocar a alimentação senão essa questão da saúde física e mental. Mas por que começar pela feira um episódio sobre supermercados? Porque a feira foi historicamente a grande rival do supermercado. Foi ela que as empresas combateram para se fixar como principal ponto de consumo de alimentos. E porque ela ainda é viva, não na nossa memória como peça de museu, mas como rotina. A feira é um espaço de diversidade regional e cultural, de modos de fazer e de comer, do improviso que é tão marcante na nossa existência enquanto uma sociedade desigual e marcada pela violência. Existem muitas boas referências de debate e análise do Guia Alimentar. Ao longo desses anos, ele segue sendo base e inspiração para políticas públicas de alimentação. Por exemplo, a restrição à presença de ultraprocessados nas escolas do Rio de Janeiro e de Niterói, ou o recente decreto da nova cesta básica. Graças à mobilização da sociedade, a cesta será composta por alimentos in natura ou minimamente processados e ingredientes culinários. Ficou vedada a inclusão de ultraprocessados.
Um importante pressuposto do guia é a existência de ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis. Um dos princípios do documento diz assim: a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. A depender de suas características, o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover justiça social e proteger o ambiente, ou, ao contrário, gerar desigualdades sociais e ameaças aos recursos naturais e à biodiversidade. Eis que aqui reside um grande problema. A ideia desse episódio é ilustrar essa interação entre o guia alimentar e a forma predominante como hoje nós adquirimos nossos alimentos. Hoje, o local predominante são os supermercados. Em 2002, 37% dos gastos de alimentação no domicílio foram em supermercados e hipermercados. Esse número saltou para 47% em 2008. Infelizmente, a edição mais recente da pesquisa de orçamentos familiares, feita pelo IBGE, não traz dados a respeito disso. Mas falar da importância do guia alimentar para a população brasileira, mas por que ele é importante? Porque a gente está num contexto onde a ideia de alimentação ela fugiu da forma tradicional com que eu fui criada. Eu fui criada com comida de verdade, nesse chão aqui. Minha família é originária desse quilombo, que é aqui no alto, atualmente quilombo Cafundá de Trogilda, quando o território não era reconhecido como quilombo, mas a nossa alimentação era tipicamente tradicional. Eram as raízes, a batata doce, o inhame, a taioba, o fubá, muita banana sempre. Então, minha saúde física hoje, aos 64 anos, está principalmente nessa base de comida de verdade na primeira infância. Apesar de ser classificada integralmente como área urbana, a cidade do Rio de Janeiro possui agricultura. E possui quilombo também. 3 deles se localizam no maciço da Pedra Branca, onde parte importante das práticas agrícolas ainda existem e resistem. Lá estão o quilombo Cafundá de Trogilda, no bairro de Vargem Grande, onde acontece a Feira da Roça, o quilombo do Camorim, pertinho de Vargem, e o quilombo Dona Bilina, que fica no bairro de Campo Grande, do outro lado desse maciço, onde também acontece a primeira feira orgânica da cidade, a Feira Orgânica de Campo Grande. É fácil achar comida saudável? É fácil achar essa comida de verdade aqui na região da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro? Essa pergunta parece até uma piada, né? É muito difícil, Se você entra num mercadinho, você não vai encontrar produtos, por exemplo, isentos de agrotóxico, né? Se você vai se aprofundando na Zona Oeste em direção à Baixada Fluminense, lugar que eu tenho percorrido bastante também, com nossos projetos a gente tem buscado alcançar, esse acesso piora muito. E aí você já não tem acesso sequer a uma variedade de verduras e frutas, né? Então, o racismo alimentar é uma realidade. Minha tese de doutorado se concentrou sobre a distribuição do varejo na capital fluminense. Eu venho da geografia, então sempre estive atenta em como a cidade, sua forma e suas desigualdades se relacionam com a forma como os equipamentos de varejo de alimentos se distribuem espacialmente. O que eu fiz foi olhar ao longo do tempo como as redes de supermercados se expandiram e como se distribuem hoje numa metrópole cuja geografia é uma expressão nítida de desigualdade. Para a gente seguir conversando, é importante então explicar um pouco como a segunda maior metrópole do país se organiza. Não vai ser fácil fazer isso sem um mapa, mas a gente vai tentar. O Rio de Janeiro é dividido em 5 áreas de planejamento, as APs: 1, 2, 3, 4 e 5. Mais informalmente, é também muito conhecida por 4 zonas: Centro, Oeste, Norte e Sul. Elas não são regiões homogêneas, mas uma forma simples de defini-las é que o centro da cidade já foi uma região com uma grande população residente. Hoje, parte dela se converteu mais em área de comércio e serviços. É a região com menor população. Ela é a AP1.
A Zona Sul, eu aposto que você já viu na televisão em um monte de novelas. Helena, não foi trabalhar hoje, não? Só vou depois do almoço. A Zona Sul pega a maior parte da região próxima às praias e é onde está a principal concentração de população com alto poder aquisitivo, ainda que também tenha uma expressiva presença das favelas. Ela é a AP2, que também pega uma partezinha da Zona Norte. Falando em Zona Norte, ela também é bastante conhecida e também já foi palco de novela. É uma região de ocupação bem antiga, bastante tradicional e é cruzada pela linha férrea da cidade. Tem importantes subcentros como a região do Meier, Irajá, Penha e Madureira. Quando comparado às demais, é onde está a maior concentração de favelas. Essa aqui é a AP3. A Zona Oeste agrupa territórios muito diferentes entre si. Tem uma ocupação um pouco mais recente. Ela é dividida por uma das maiores florestas urbanas do mundo, o Maciço da Pedra Branca, que já mencionei. De um lado do maciço, bairros como Barra da Tijuca e Recreio têm um perfil socioeconômico semelhante ao da Zona Sul. Um outro subcentro importante da Zona Oeste é Jacarepaguá, que faz fronteira também com a Zona Norte. Esses bairros são a AP4. Lá também temos importantes favelas, como por exemplo a Cidade de Deus, aquela do filme. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. E bairros cujo domínio vive em constante disputa. E por fim, ainda na Zona Oeste, do outro lado desse maciço, temos bairros que são cortados pela BR-101 e são como uma continuação da Zona Norte. Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba configuram a nossa última área de planejamento, a AP5. Para você ter uma ideia, a renda média de um morador do Complexo do Alemão, que fica na Zona Norte, é quase 20 vezes menor que a registrada na Lagoa Rodrigo de Freitas, bairro da Zona Sul, onde também fica o metro quadrado mais caro do Brasil. E pensando quilombo, Emília, a gente tem uma mania de pensar que quilombo é o lugar onde se evadiram as pessoas fugidas das casas da branquitude. Não é isso. Quilombo como uma tecnologia ancestral de autodefesa do povo preto, dos brancos antirracistas. E aí, o que eu preciso dizer? Que comida é quilombagem, né? Comida de verdade, produzida por regiões quilombolas, produzida por mulheres periféricas, né? Então, essa é a direção dessa feira. E a feira também significa uma luta pelo direito à cidade, né? Que é... Porque na nossa ideia de corpo/território, corpo-território, essa relação, né, é tanto o cuidado com o meu próprio corpo como o cuidado com o meu território fazem parte do mesmo combo, né? É o mesmo imbricamento. Então, assumir essa feira foi simultâneo a construir o Plano Popular das Várzeas, que tem a agroecologia, a defesa dos territórios agrícolas, não necessariamente a defesa do território onde tem agricultura, mas também do entorno. O varejo alimentar é um momento em que produção e consumo se realizam. Vale a pena mencionar uma definição que foi escrita um tempão atrás, em 1981, pela geógrafa Silvana Maria Pintaldi, que é professora da Universidade de São Paulo. Os supermercados são superfícies comerciais que concentram territorialmente e financeiramente o capital, possibilitando as pessoas encontrarem, no mesmo local, um grande número de mercadorias disponíveis para seu abastecimento, não sendo necessário ir a vários pontos da cidade para a compra de produtos. O supermercado é, então, o último estágio de produção de lucro antes de um alimento entrar no nosso corpo. Essa definição foi formulada no momento em que os pesquisadores ainda tentavam entender qual seria o impacto do supermercado na nossa sociedade. Até então, quem predominava eram as feiras, os sacolões e o comércio de rua. Historicamente, e ainda hoje, o supermercado é um lugar onde a violência do não acesso aos alimentos se materializa. É ali onde essa contradição se coloca. E por isso, é também no supermercado que são presenciados diversos casos de violência frente a populações que, sem recursos para a aquisição dos alimentos, buscam de outras formas obtê-los.
Aqui no Sirva-se você tem muito mais, tem mais ofertas e tem mais preço baixo. Olha só aqui o sacolão... O Sirva-se foi um dos primeiros supermercados do Brasil. Ele se instalou em São Paulo em 1953, mais ou menos na mesma época do Peg Pag e do supermercado americano. Todos esses nomes traduzem bem qual era a promessa, qual era o diferencial desse novo formato de varejo. A ideia de que as pessoas poderiam se servir diretamente e colocar tudo dentro de um carrinho ou de uma cesta era apresentada como algo moderno, como algo americano, em alusão aos Estados Unidos. Na hora de ir ao supermercado, aqueles primeiros clientes precisavam trocar o chinelo pelo sapato, o que simboliza qual era o espaço que essas lojas ocupavam no imaginário social. E esse é um ponto importante. Esse novo formato era uma forma de dar escala à distribuição em massa dos produtos da indústria dos Estados Unidos. Isso fazia sentido num cenário de dispersão geográfica de consumidores por causa da era industrial e do surgimento das grandes cidades. Quem diz isso é a Denise Cirillo, que escreveu o livro O Papel dos Supermercados no Varejo de Alimentos. Esse livro nos ajuda a entender o desenvolvimento dos supermercados nos distintos períodos históricos e econômicos do Brasil. Uma organização em cadeia faz aumentar os lucros, porque economiza nos custos, e o movimento de concentração também traz resultados positivos para os supermercados. A Denise classifica o setor supermercadista como uma estrutura oligopolista com franja. Isso significa que um pequeno grupo de atores exerce um papel dominante e concentra os lucros, enquanto um grande grupo basicamente segue os passos desse pequeno grupo. Esse conceito é visível em lojas que pertencem a redes menores ou até mesmo em mercadinhos de bairro, que acabam tentando copiar práticas das corporações do setor. E aí é interessante quando a gente olha as cidades, né? Porque por que os supermercados fizeram tanto sucesso? O Juscelino Bezerra é professor de Geografia da Universidade de Brasília. Eu acho que isso é uma pergunta que aparece, né, sempre, né, quem está pesquisando isso. E parte dessa explicação tem muito a ver com a geografia das cidades. Por quê? E, claro, com o modelo de expansão da sociedade. Porque esses supermercados, assim, uma das hipóteses, né, de por que o supermercado fez tanto sucesso é que a rapidez das operações de autosserviço se adaptou perfeitamente ao tempo rápido exigido pelo modo de vida urbano contemporâneo. O Juscelino chegou nessa área de pesquisa por meio da geografia agrária. Quando estudou a produção de frutas, o selo de certificação exigido pelos supermercados foi o que chamou a atenção para esse assunto. Ele mencionou algumas vezes o Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, teórico da hipermodernidade. E ele fala o seguinte, que justamente essa época da sociedade do consumo foi necessário também, né, oferecer a esses novos consumidores essa ideia de uma felicidade consumidora, que estaria associada justamente a essas facilidades todas, né? Tanto que ele faz uma provocação fortíssima, né, quando ele fala a febre do conforto substituiu as paixões nacionais, né? E os lazeres a revolução, né? Claro, é uma provocação que ele faz. Mas é justamente para mostrar que, nesse momento, a gente está falando de uma sociedade que se mobiliza, né, como ele vai dizer, em torno desse projeto de arranjar um cotidiano confortável e fácil, que é sinônimo de felicidade. Nos anos seguintes à chegada dos supermercados, governos municipais e o governo federal encamparam a ideia de que a feira era um espaço anacrônico, o espaço do atraso, e que o poder público deveria se colocar a serviço da expansão do espaço moderno. Até mesmo o local de instalação de novas feiras passou a ser definido em função da localização dos supermercados para não criar qualquer tipo de concorrência. Um decreto no Rio de Janeiro de 1970 diz que as feiras deveriam se dedicar ao abastecimento supletivo, ou seja, deveriam ser um complemento dos supermercados. E é claro que as feiras tinham um importante papel de escoar a produção, seja da cidade do Rio de Janeiro, seja dos municípios do seu entorno. Nesse mesmo ano, em São Paulo, as feiras foram proibidas de comercializar itens que pudessem ser encontrados em mercearias. O mundo mudou, além dessa agricultura local ter sido reprimida, na realidade, todas as regiões que eu conheço no Brasil, inclusive eu vivenciei isso quando trabalhei lá
na Amazônia, a comida dita tradicional foi substituída pelos ultraprocessados, né? Um conceito que vocês no Engenharia do Trigo trabalham bastante. E muitas vezes eu vejo famílias solicitando alimento e elas falam: pode ser miojo e salsicha. E isso nos arrepia a alma. Esse ponto trazido pela Silvia leva a gente para um outro trechinho do Guia Alimentar, que fala sobre a tendência de comprar alimentos frescos em supermercados. A distância leva a que as compras de alimentos sejam quinzenais ou mensais, o que diminui a disponibilidade nas casas de alimentos perecíveis, como frutas, verduras e legumes. Além disso, nos supermercados, alimentos in natura ou minimamente processados dividem espaço, em geral com grande desvantagem com refrigerantes, guloseimas, biscoitos, pratos congelados e uma infinidade de outros alimentos ultraprocessados. Todos sempre acompanhados de muita propaganda e promoções. No próximo bloco, a gente sai da feira e vai até um supermercado que ajuda a entender os desdobramentos dessa discussão. Para você que nos escuta enquanto faz o almoço ou para você que está precisando de uma inspiração para ir para a cozinha, tem novidade na lojinha do Joio. Lançamos o Pano de Prato, onde queres miojo, sou muqueca, uma homenagem à comida brasileira, tão rica em sabores e afetos que não deixa nem lugar para os ultraprocessados. Corre lá no nosso site e garante o seu. A gente está aqui numa loja na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, do supermercado Zona Sul, e essa loja aqui eu acho que ela é muito simbólica em vários aspectos. Na verdade, o próprio Zona Sul, enquanto rede, né, varejista, ela é bem emblemática para o debate aqui que a gente está fazendo, porque o nome da rede já traz uma delimitação geográfica, né, no qual a estratégia de expansão da empresa se insere. O supermercado Zona Sul, ele nasce na Zona Sul do Rio de Janeiro e, para além da Zona Sul, hoje tem algumas unidades aqui nesse eixo da Zona Oeste que a gente chama Barra Recreio, que tem, né, um perfil socioeconômico semelhante ao perfil da Zona Sul, que é a região da cidade com a população de maior rendimento, né, de maior poder aquisitivo. E essa unidade em especial, ela é localizada dentro de um condomínio, né? Então tudo a ver aí com esse modelo urbanístico de cidade que esse eixo Barra Recreio promove, né, na sua expansão aí nos últimos 30, 40 anos. Então ele está dentro de um condomínio. Você consegue perceber que ele te oferece vários serviços, né? Então, essa ideia de você poder fazer o seu supermercado, mas poder parar, tomar um café. Tem um café ali que você pode moer na hora. Tem um andar acima que você pode tomar o seu café contemplando uma vista. Uma parte da pesquisa científica tende a enxergar os supermercados como uma plataforma neutra. Naquele encontro entre produção de alimentos e consumo, o supermercado seria simplesmente uma vitrine onde se encontrariam todos os produtos disponíveis para compra. Com o tempo, vários autores passaram a problematizar essa visão. Ainda que os supermercados tenham passado a ofertar frutas, legumes e verduras, eles seguem sendo um espaço privilegiado dos produtos pobres em nutrientes e afunilam a oferta em termos de diversidade. Além disso, tem uma diferença marcante entre centro e periferia. É muito mais fácil encontrar alimentos frescos e de qualidade em lojas voltadas à população de alta renda. E aí a gente consegue ver que o que se experimenta aqui, em termos de formas e alimentos que se pode comprar, é totalmente distinto de outras lojas que a gente vai frequentar ao longo da cidade, né? Nessa linha de que o varejo ele produz e reproduz as desigualdades socioespaciais urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Então, você vai ter aqui, né, legumes, frutas e verduras do tipo A, de melhor qualidade. Eles, inclusive, são dispostos num lugar privilegiado da loja. Então, muitas vezes, quando você vai, por exemplo, em outros mercados, as áreas mais próximas ao caixas privilegiam
alimentos ultraprocessados, doces, balas, amendoins, né? Aqui não, você vê que tem produtos de valor agregado, tem, por exemplo, uma área ali de vinhos, mas tem também bem próximo aqui ao self-checkout os legumes, frutas e verduras, né? Essa área é sempre uma área muito privilegiada do espaço do supermercado, né? Que ganha ali algum destaque quando a pessoa está próxima a fazer essas compras, né? Finalizar a sua compra. Minha pesquisa de doutorado mapeou 435 lojas, que representavam, na época, as principais redes de supermercado no município. Redes que possuíam ao menos 10 lojas na capital. Através da pesquisa, identifiquei 3 questões. 1. O predomínio de espaços privados de uso coletivo em detrimento do uso coletivo do espaço público. Isso acontece especialmente nas regiões de crescimento populacional mais recentes, como aqueles bairros da Zona Oeste. Minha pesquisa foi feita durante o período de confinamento da pandemia. Esse foi um momento excelente para os maiores supermercados, que bateram recorde em cima de recorde e viram as compras online crescerem e o atacarejo acelerar o seu processo de expansão. Eu descobri que em um espaço de 6 meses, as principais redes incorporaram quase 40 lojas só na cidade do Rio de Janeiro. Isso ofereceu uma perspectiva interessante de observação. Dá para dizer que elas cresceram nas áreas de subúrbio. Mas essa expansão expressa com clareza as desigualdades entre as zonas ricas e as periferias. Essas lojas têm menos diversidade e menos qualidade de frutas, legumes e verduras. A disposição das prateleiras é diferente. A limpeza das lojas é pior e existe uma poluição visual maior. Além disso, as grandes redes parecem se interessar pelos espaços centrais dos bairros suburbanos. A periferia das áreas periféricas segue descoberta. O segundo achado da pesquisa é que a realização dessa expansão dos equipamentos de varejo não se dá calcada num planejamento público, mas sim tendo como base interesses estratégicos para o próprio capital privado. E 3. Existe uma seletividade espacial na organização do varejo alimentar supermercadista que leva a um espaço seletivo e fracionado. E isso se relaciona e reflete a segregação espacial e racial que estrutura a cidade do Rio de Janeiro. Eu decidi conversar com o Silvio Porto. Ele é diretor executivo de política agrícola da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O pequeno varejo que está numa favela, é evidente qual é a capacidade que esse mercadinho vai ter de competir com uma grande rede multinacional, como é o Carrefour, como é o Casino e o Pão de Açúcar. Então, aqui nós estamos falando de uma questão de democracia econômica. Então, nesse sentido, é que eu acho que nós não temos, infelizmente, mecanismos. Nos anos 70 e 80, os supermercados vinham crescendo, mas ainda não existiam redes gigantescas. E aí, queria te ouvir, assim, na tua opinião pessoal, você acha que ainda existe espaço para hoje a gente construir uma experiência semelhante à da que foi a Rede Somar, inclusive se é válido, né, a reconstrução dessa experiência para o contexto atual? Eu perguntei para o Silvio sobre a Rede Somar. A Somar era uma rede de supermercados vinculada à Companhia Brasileira de Alimentos, a Cobal. A Cobal foi implantada em 1978 e tinha como objetivo modernizar o setor de varejo. Isso representou uma tentativa do setor público em avançar no modelo varejista, reproduzindo esse formato empresarial. Suas lojas localizavam-se sobretudo em regiões periféricas. A Cobal chegou a ter mais de 100 unidades nos anos 80. Uma reportagem de 1985 menciona que a Cobal seria a 7ª cadeia de supermercados. Porém, a rede acabou não resistindo à força dos equipamentos privados em constante expansão. Bom, na verdade, ela não só sucumbiu, como ela foi a base para a estruturação das redes privadas de supermercados. Na verdade, foi isso, né, que aconteceu. É um processo de privatização, vamos dizer assim, em boa medida, que fez com que, a partir daquela experiência, que avançasse as redes privadas de supermercados no Brasil, né? E eu diria assim, acho que o contexto atual é muito diferente daquele momento e, de fato, não acho que seja
não acredito numa reedição da Rede Somar, vamos dizer assim, né? Até o começo dos anos 90, não havia varejistas entre as 100 maiores corporações transnacionais. Mas nessa década ganha força a ideia de que o Estado deveria se retirar do abastecimento alimentar e deixá-lo nas mãos do setor privado. 3 órgãos que cuidavam de armazenamento, distribuição e comercialização foram desmontados e se fundiram em um só. A Cobal era um deles. O que surgiu disso foi justamente a Conab, que até hoje não recuperou o tamanho que tinha naquela época. As grandes redes começaram a criar as próprias centrais de distribuição, o que reduziu o peso da rede de centrais públicas de abastecimento, as CEASAs. Ao mesmo tempo, promoveram uma sucessão de processos de fusão e aquisição. A ideia de parte dos órgãos públicos era que a concentração de mercado, no caso do varejo, poderia ser benéfica para a população. Pelo seguinte, esses grupos gigantes teriam condições de espremer os fornecedores em busca de garantir sempre o melhor preço final. Bom, eles de fato espremem os fornecedores, mas isso não necessariamente garante bons preços, como a gente vai discutir lá no último bloco. No fim da década de 90, 4 varejistas já apareciam entre as maiores transnacionais em operação no Brasil. A holandesa Royal Ahold, a alemã Metro, a francesa Carrefour e a norte-americana Walmart. Foi nesse cenário que o Silvio Porto chegou pela primeira vez à Conab, no governo Lula I, em 2003. Ele ficou lá até 2013, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Naquele momento, as grandes redes de supermercados já eram o principal espaço de compra de alimentos pela população brasileira. E isso é mais agravado ainda porque nós tínhamos, de certa forma, até aí, primeira década aí do atual século, né, vamos botar assim, até 2010, por aí, a gente tinha uma presença dos grandes redes de supermercados ainda muito no Sudeste. O Nordeste estava, de certa forma, ainda mais com uma presença de redes regionais, equipamentos mais descentralizados, e nos últimos 15 anos, últimos 12 anos, isso se acentuou de forma bastante significativa. O melhor exemplo disso que o Silvio apontou é o Grupo Mateus. A rede fundada no Maranhão cresceu baseada no Nordeste e agora tem se expandido também para o Norte. Há 10 anos atrás, ela nem figurava entre as maiores. Hoje, é a 3ª maior rede do Brasil em termos de faturamento. Então, isso está fazendo com que haja um processo de padronização dos hábitos de compra e, sobretudo, de consumo muito mais expressivo, né? Porque essas redes elas são provocadoras, elas são promotoras da desestruturação das economias agrícolas regionais, onde elas passam a ter um processo e uma ação muito forte em termos de padronização de hábitos de consumo, exatamente porque, aí sim, comparado a pequenos e médios varejistas, eles conseguem ser muito mais agressivos e têm capacidade, inclusive, quando chegam numa determinada cidade, de manter-se ali, se for o caso, com preços mais acessíveis ou preços mais em conta. O livro Donos do Mercado, publicado aqui pelo Joio, lista uma série de práticas adotadas pelos supermercados em relação aos fornecedores. Quando vai ser aberta uma loja, os fornecedores têm que entregar produtos de graça. É o chamado enxoval. Se tem aniversário da rede, os fornecedores são quem banca. Eles também têm que repor os alimentos frescos que se estragam, inclusive por descuido do próprio supermercado. E tem que dar um agrado no fim do ano se quiserem continuar fornecendo no ano seguinte. Desde 2010, nossa Constituição reconhece a alimentação como um direito humano fundamental. Mas o alimento continua sendo visto como um bem. E esse bem, dentro do supermercado, tem como única forma de aquisição o dinheiro. Isso marca uma tensão com uma feira, especialmente uma feira orgânica construída por militantes para tentar oferecer alimentos orgânicos a preços acessíveis e em um contexto popular. Os atores econômicos interferem nas dinâmicas espaciais urbanas. E isso os estudos sobre essa área já nos sinalizam há muito tempo. Mas pouco se estuda como os atores econômicos ligados aos alimentos também compõem e produzem esse espaço. Por exemplo,
quando abrem uma unidade de atacado numa rodovia ou uma loja de conveniência no bairro de classe alta. Presença e ausência dizem muita coisa quando a gente trata de supermercados. O Rio de Janeiro tem 2 redes que não são as maiores, mas que mobilizam símbolos interessantes para a nossa discussão sobre desigualdade. Gente, Dia das Mulheres tem mais empoderado do que um prato de alta gastronomia? Pink Rice, que a gente só tem no Zona Sul, com limão e uso. É muito charme. Feliz Dia das Mulheres. O Zona Sul explora com frequência a ideia do carioca da praia, o que reforça a estratégia de localização nos bairros litorâneos da capital. As mensagens no Instagram trabalham a ideia de qualidade e acesso a itens exclusivos. O torcedor do Guanabara espera por você. É campeão do preço baixo com ofertas pra valer. Para mim, a rede que simboliza o oposto do Zona Sul é o Guanabara, que também tem uma presença marcante pela cidade, mas de uma forma muito mais espalhada. O Guanabara tem como figura propaganda a cantora Ivete Sangalo, um grande ícone popular. As peças publicitárias são permeadas de felicidade e costumam priorizar a mensagem direta sobre preços e promoções. O Guanabara aciona outros recursos identitários do que é ser carioca, remetendo a subjetividades mais relativas àquilo que é suburbano. Esses 2 exemplos mostram o quanto as varejistas não são neutras. Pelo contrário, são atores econômicos que estudam seus territórios e público-alvo. E acho que o avanço chamado atacarejo, isso só acentuou o problema. Que, na verdade, o atacarejo passa a ser mais relevante do que o próprio supermercado, né, enquanto equipamento. E o atacarejo vem muito com essa mensagem, vamos dizer assim, de um espaço em que os consumidores têm ali a possibilidade de um preço mais em conta. No último bloco, a gente conversa sobre os atacarejos. Esse episódio tem o apoio do Instituto Ibirapitanga, que é financiador regular dos nossos projetos. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Oak Foundation, Fundação Ford, Vital Strategies, ACT Promoção da Saúde, Instituto Clima e Sociedade e Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. Quando eu falo assim, gente, eu estou fazendo uma pesquisa sobre atacarejo, ainda é muito, né, isso gera muito assim, atacarejo? Não sei o que é isso não. Eu falei, você sabe, porque com certeza você frequenta um. Só para lembrar, o Juscelino Bezerra é professor da Universidade de Brasília. Nos anos 2000, o cenário de concentração no varejo alimentar já estava bem consolidado. O brasileiro Abílio Diniz havia fechado o negócio com os franceses do Casino. Foi uma maneira encontrada para que o grupo Pão de Açúcar pudesse concorrer palmo a palmo com os também franceses do Carrefour. Poucos anos depois, o Diniz, que sempre foi metido a esportista, disse que queria surfar uma onda. A onda do atacarejo. E ele é esse híbrido mesmo, né? Porque realmente, peraí, você, no jargão deles, né? Você vende para CPF e vende para CNPJ. É isso. O atacarejo vende para famílias que querem pagar mais barato ao comprar detergente de galão e não de garrafinha, e para comerciantes e empresas, no formato clássico de atacado. Para surfar a onda, o Pão de Açúcar comprou o açaí, o Carrefour comprou o atacadão. Mas não era qualquer onda. E eu até fiz questão de colocar esse nome no título do projeto, né? O fenômeno do atacarejo. Ou seja, por que ele é um fenômeno? Porque, de fato, é o formato que mais cresce, né, no mercado brasileiro. Se você pega a estatística que foi divulgada pela Associação Brasileira de Atacarejo, a própria ideia de criar uma associação já mostra que é um formato importante, né, uma associação criada em 2014, mas aí no último relatório deles, né, com dados de 2023, eles mostram que de 2013 a 2023, você teve um crescimento, né, de 23% de número de lojas. Então, você saiu de 344 lojas em 2013
para 1.447 lojas em 2023. Ou seja, eu estou falando de um crescimento absoluto de 1.103 lojas, o que significou 110 lojas por ano. Atualmente, os atacarejos têm um índice de penetração de 72%, o que significa que chegam em 7 de cada 10 lares brasileiros. Olha, o atacarejo cresceu porque ele é o formato que mais se adequa ao período de crise econômica, do desemprego, né? Então, as famílias mais pobres buscavam esses estabelecimentos para economizar, blá, 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 blá. Isso caiu? Não, necessariamente. Mas os dados da própria associação mostram que hoje o público principal dos atacarejos não é mais a classe D. Ou seja, as famílias mais ricas também estão indo para os atacarejos. Tudo bem, não tenho resposta para isso ainda, né, o que está acontecendo, mas você vê que esse formato, até nisso, ele também é híbrido, né? Os atacarejos conseguiram abrir um caminho que as redes de supermercado tinham dificuldade de acessar. Eles se espalharam em direção às regiões periféricas e às cidades de médio porte. O grupo de estudos do Juscelino viu que as capitais regionais, que são centros urbanos com uma capacidade de influenciar o entorno, mas não tanto quanto uma metrópole, respondem por 40,3% das lojas de atacarejo, enquanto as metrópoles ficam com 44%, praticamente empatadas. Em outras palavras, o atacarejo só não conseguiu chegar às cidades pequenas, ainda. Depois de conquistar esse reino, eles também ganharam espaço nos bairros centrais. O atacarejo causou um colapso nos super e nos hipermercados. O Pão de Açúcar praticamente aboliu a bandeira extra, que mirava os consumidores de classe média. E aquelas lojas gigantes também vêm sendo substituídas uma a uma pelo atacarejo. E se antes o atacarejo era o lugar para comprar tudo em enormes quantidades, agora essas lojas já se inseriram no cotidiano. Então passaram a ter estruturas de alimentos frescos, carne, padaria, mas precárias e rodeadas de ultraprocessados. Eu fico pensando assim, para mim, eu acho, sobretudo o atacarejo, eu acho um micro pântano alimentar. Assim, né? Eu não sou especialista, né, na nutrição, mas assim, mas de tanto a gente visitar, e a gente visitou já, gente, centenas de lojas, e agora eu posso dizer, né, centenas de lojas em 4, 5 países. Eu visitei uma loja no México, na cidade do México, gente, que eu fiquei assim, foi a loja que mais me impactou na vida em termos de ultraprocessado, que é uma loja da Costco, que é um grupo norte-americano. Eu não vi numa loja enorme, eu não vi nada natural. Quando eu estou falando nada, é nada. Nada, 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 nada. De forma resumida, um deserto é uma área praticamente sem oferta de alimentos. Já o pântano é uma área onde há oferta de alimentos saudáveis, mas essa oferta é soterrada por uma presença enorme de alimentos não saudáveis. Mas existem algumas perspectivas críticas a esses conceitos. Eu gosto especialmente das questões mobilizadas pela pesquisadora Ashanté Rizé. Ela é autora do livro Black Food Geographies, que a gente pode traduzir como Geografias Alimentares Negras. Ela ressalta que a expressão deserto pode criar a ideia de espaços vazios. E vamos combinar que, aqui no Brasil, espaços vazios já serviram para muita coisa que depois deu e dá dor de cabeça. O tal integrar para não entregar, que serviu para justificar a invasão de terras indígenas por latifundiários. Espaços a serem ocupados por estruturas externas que chegam na condição de salvadoras quando não necessariamente são. E é o caso dos supermercados. A Rizé também chama atenção para como as metodologias de estudo sobre desertos muitas vezes desconsideram as relações informais da economia, o que dialoga diretamente com o caso brasileiro. Ela recorda que as populações pretas buscaram os próprios caminhos para garantir acesso a alimentos. São populações acostumadas a driblar esses obstáculos. No lugar de deserto, ela propõe outros conceitos. Um deles é o apartheid alimentar. O outro é chamado de supermarket headlining, que dá para traduzir como a linha vermelha dos supermercados. Esse conceito faz referência a uma ideia que se utilizou no final dos anos 60 para expor como os bancos eram racistas na concessão de crédito.
Da mesma forma, essa linha vermelha dos supermercados expõe como a distribuição desigual pelo espaço urbano espelha a discriminação em relação à população preta. Isso me traz à memória um outro exemplo de como o supermercado é um lugar de exclusão. É a Guerra do Feijão, em 1980, narrada assim nas páginas do Jornal do Brasil. Temos feijão. O cartaz de papelão, afixado de madrugada diante do Supermercado Leão, em Campo Grande, para a venda de 24 mil quilos de feijão, provocou por 13 horas tumulto na Rua Augusto Vasconcelos, o fechamento de várias lojas comerciais e 3 tentativas de invasão do supermercado. 20 pessoas desmaiaram e ainda nas primeiras horas da manhã, 5 foram levadas feridas para o Hospital Rocha Faria. A fila do osso. As pessoas famintas pelas ruas de todo o país. Os azeites ganharam cadeados. As bebidas foram parar em armários fechados. Os dispositivos de repressão dentro dos supermercados se tornaram mais rígidos. Em 2019, perto daquela unidade do Zona Sul que eu visitei, um jovem foi sufocado e morto por seguranças no meio de uma loja do Extra. O garoto de 19 anos se chamava Pedro Gonzaga. Na véspera do Dia da Consciência Negra de 2020, seguranças do Carrefour, em Porto Alegre, mataram João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. O crime foi gravado e representou um momento importante de mobilização contra o racismo. Mas, até hoje, ninguém foi julgado. São imagens que atualizam a Guerra do Feijão. Nenhuma delas significa uma perda de lucro para os supermercados, a começar pela rede que protagonizou os piores casos de violência. Em 2021, o Carrefour comprou o Grupo Big, que até então era o terceiro maior. Ou seja, o maior grupo comprou o terceiro maior. E esse negócio foi autorizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça que tem como suposto atuar para evitar a concentração de mercado. Eu conversei sobre isso com Silvio Porto, o diretor da Conab. Eu acho que deveria-se ter aqui, ou precisaríamos ter, aí sim, uma legislação que fosse muito mais eficaz, ou que tratasse dessa temática, no sentido aí sim de criar condições em que fosse coibido por parte do Estado a possibilidade de que uma única empresa ela tivesse, por exemplo, a participação de mais de 1% no mercado nacional. No ano passado, as maiores redes mais uma vez tiveram um crescimento expressivo do faturamento e dos lucros. E isso num ano em que a inflação se tornou um fator relevante de preocupação das pessoas. A gente não consegue dizer que tenham se beneficiado da inflação, mas a gente consegue dizer que a tese de que a concentração de mercado poderia ser benéfica para a população não encontra fundamento na realidade. Nem tudo são problemas. O governo Lula lançou no ano passado o Plano Nacional de Abastecimento, que prevê uma série de medidas. Eu diria assim, acho que a gente foi muito feliz no diagnóstico, acho que está um diagnóstico robusto, um diagnóstico que trata efetivamente os temas mais relevantes e, sobretudo, trata da questão do abastecimento como um problema estrutural, mas, por ter sido constituído por meio de decreto, não há mecanismos efetivos para atuar no domínio econômico. E eu entendo também que não há nem ambiente político, vamos dizer assim, para isso. O plano tem vários eixos. A gente vai deixar aqui na ficha técnica, caso você queira entender melhor. Mas a implementação depende de orçamento, que, por sua vez, depende da disputa entre os órgãos do governo e entre o executivo e o legislativo. Não está fácil. Então, o plano ele é um plano importante, ele traz inovações, ele traz afirmações relevantes, mas ele vem muito mais numa perspectiva de tentar criar mecanismos de fortalecimento de uma transição agroecológica, reafirmando as diretrizes e os princípios que estão aí no Guia Alimentar, e tem o Guia como uma grande referência. A perspectiva trazida pelo Silvio Porto é de que o Plano Nacional de Abastecimento consiga promover uma aproximação entre produção e consumo.
e reconheça as organizações sociais como protagonistas desse processo. Pensar na execução do plano, que fala da ampliação das CEASAs, de abrir mais mercados municipais, de criar polos de distribuição de alimentos da agricultura familiar e, claro, de valorizar as feiras, é como nos levar a uma outra realidade, a uma outra paisagem alimentar, e que não é impossível. E essa ficha caiu justamente em La Paz, na Bolívia, que imagina, eu estava numa cidade, né, milhões de habitantes, e aí eu olhei aquilo e pensei assim, mas eu não estou vendo supermercado aqui. Eu não estou vendo isso. O grupo de estudos do Juscelino tem analisado a expansão dos supermercados em algumas capitais da América Latina, Cidade do México, Lima e Santiago, e tem encontrado resultados diferentes daqueles que a gente vê no Brasil. Mas numa realidade mais ampla, o que a gente tem visto é um aprofundamento do modelo precário guiado pelas corporações. E olha que interessante, né? Vocês com certeza viram, né? E eu falei, eu tenho que ir lá, eu estou me organizando para ir. Que é a chegada do atacadão na França. Fizeram um meme, né? Que eu achei no TikTok, que era assim, eles não sabem pronunciar o atacadão, né? Atacadão, atacadão, atacadão. 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 Atacadão vient du monde d'Atacadão en France qui... Atacadão. Atacadão en France. Atacadão. Atacadão. Porque eu achei incrível, porque o atacadão, quando chegou numa cidade próxima a Paris, na região metropolitana, a cidade se negou a receber a loja, porque dizia que ia prejudicar os pequenos comerciantes. E aí o Carrefour teve que buscar outra cidade para se instalar o atacadão. O Rio de Janeiro tem hoje 162 feiras livres. Já foram mais de 200 em épocas passadas. Antes do surgimento dos supermercados, 90% dos alimentos na cidade eram comprados nas feiras. Hoje, as feiras existentes ainda são bastante importantes, mas, por exemplo, nas áreas de ocupação mais recente, elas têm uma presença muito tímida. E a gestão pública entende esses espaços como áreas que exigem um certo ordenamento, uma fiscalização. Como se a prefeitura não precisasse promover feiras livres e definir onde é preciso criar novos espaços. Muitas transformações têm ocorrido no varejo. Aquele supermercado Zona Sul que eu visitei é usado como um espaço de teste para inovações. Eles já testaram pagamento por reconhecimento facial e entrega por drones dentro do condomínio de alto padrão. A banana vendida no supermercado é produzida logo ao lado, numa horta que vende uma imagem green. Mas o green não é a média nem do Zona Sul e muito menos do setor supermercadista como um todo. A chegada da Big Data e o desenvolvimento de modelos inovadores de varejo, como os casos das corporações Amazon e Alibaba, criam muitas expectativas, especulações e sugestões de mudanças projetadas num supermercado do futuro. O quilo da batata, ele é o mais barato que tem aqui na nossa feira de Goiataba. Eu estou aqui agora apresentando a senhora uma batata de... Olha, a gente fala tanto de agroecologia, mas a gente não tem acesso a esse alimento. Eu não queria terminar esse episódio sem retomar a conversa com a Silvia Batista. Ela me contou sobre a origem da feira em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E daí, nossa primeira ação foi entrar num grupo de consumo consciente na rede ecológica. Porém, os preços ainda não eram populares, Emília. Não eram populares. O valor desse produto, mesmo pela rede ecológica, só beneficiava um grupinho privilegiado entre nós, militantes. Isso não nos satisfez. E começamos a falar sobre isso, até que chegamos ao atual modelo, que nos garante, por exemplo, hoje, né, um café da manhã com bolo, com pães, sem veneno. Teve uma vez que eu escutei o Caetano Veloso dizendo assim, eu não sou modesto. E eu adorei, porque eu quero dizer o seguinte, que eu tenho muito orgulho dessa feira, está fazendo 9 anos,
de toda a nossa organização agroecológica e feminista da Zona Oeste, e posso até dizer, né, da cidade do Rio de Janeiro, nesse campo da agroecologia e do feminismo, nesse cruzamento, nesse incruso, essa nossa principal tecnologia social, eu vou justificar. Por quê? Essa feira, primeiro, nasceu quando o Quilombo foi certificado em 2014. Só que era lá na roça, a feira. E não pudemos continuar na roça e queríamos descer. Demoramos 2 anos para ter peito, coragem, para assumir uma praça na Zona Oeste do Rio. E acho que todas as pessoas sabem as implicações de construir esse comum aqui na praça. Eu achei muito especial que a Sílvia tenha escolhido essa expressão, comum, para falar sobre a feira. E repara que ela não falou em bem comum, mas em comum, sozinho, o que indica que esse espaço não faz parte de um processo de acumulação, de posse, e sim de compartilhamento. Esse é um aspecto importante quando a gente pensa no local onde se recebe o alimento. E é bacana retomar nossa conversa com a Sílvia, porque ela também me lembra de um dos achados finais da pesquisa. Assim como a Rezé falava, foi possível perceber que na existência de uma lógica de segregação que impacta o acesso aos alimentos, abrem-se espaços para a construção de dinâmicas populares. São as autoestratégias da população negra para garantir seu acesso a alimentos que a autora norte-americana fala. As reflexões da Sílvia e da Rezé nos levam a mais uma passagem do guia. Sempre que possível, faça ao menos parte das suas compras de alimentos em mercados, feiras livres, feiras de produtores e outros locais, como sacolões ou varejões, onde são comercializados alimentos in natura ou minimamente processados, incluindo os orgânicos e de base agroecológica. Outras boas alternativas existentes em algumas cidades são veículos que percorrem as ruas comercializando frutas, verduras e legumes adquiridos em centrais de abastecimento. Eu ainda não te conheço, mas agora você já me conhece. E eu posso desconfiar que se estiver passando o carro do ovo aí na sua rua, você vai olhar de um jeito diferente. Ovos branquinhos, ovos que a galinha chorou. R$10, R$10 a cartela. A pesquisa desse episódio foi feita por mim, Emília Jamalines. O Lucas Bezerra contribuiu com parte da pesquisa de som. Eu divido o roteiro com o João Pérez. O comitê editorial de seleção das microbolsas foi formado por Rafael Barreto, Silvana Oliveira e Ana Carolina Feldenheimer. A equipe do Prato Cheio é composta por Luísa Coelho e Maíra Matias. A edição do som e as trilhas são de Vitor Oliveira. A captação de som na Feira da Roça foi feita por Pedro Prado. O design fica a cargo de Denise Matsumoto, João Ambrosio e Clara Borges. As redes sociais são comandadas por Juliana Mastrascusa e Brenda Vidal. Esse episódio foi gravado no Estúdio Dobra, no Rio de Janeiro. Amiga, gastar uns 10 mil?